Canal 100 Entrevista. Falar com o prefeito de Balneário Camboriú, porque cada um dos municípios ficou com a responsabilidade de abrir ou não os terminais rodoviários para que as empresas façam o transporte interestadual. Teve uma reunião hoje e o que ficou determinado, decidido, prefeito? Boa noite. Boa noite, prazer poder estar ao vivo aí com você. Nós manteremos ainda a restrição, pelo menos até mais 7 dias, para poder fazer uma análise e junto até mesmo com a região, se possível, a gente estabelecer algumas ações em conjunto, né? Me parece que os municípios aí também, alguns também irão manter, né? Nós manteremos até mais 7 dias, justamente para poder ter uma avaliação mais aprimorada e estabilizar, principalmente os números, que é o mais importante, números de ocupação de leitos. Esta decisão sua, obviamente, também faz parte de uma decisão dos municípios que integram a ANFRE, né? Porque assim parece-me ser que as decisões aqui, por sermos municípios interligados, dependem um do outro, né? Existem algumas decisões que são isoladas, mas essas decisões, principalmente de transporte, elas têm que ser o máximo possível conciliadas, até porque a distância territorial entre os municípios quase nem existe mais. Então, elas perdem efetividade se não estiverem comungando, né, das mesmas decisões. Eu acredito que em relação a isso, pelo menos eu soube que Itajaí manteria também essa restrição e mais outros municípios. Então, a gente está fazendo agora as decisões, a avaliação a cada 7 dias, né? E aí, após os 7 dias, então, nós poderemos rever ou manter mais por 7 dias. Muito bem, isso sobre o transporte. Então, mais 7 dias fica do jeito que está. Apenas 2 empresas estão realizando o transporte através de liminar, que é a Brasil Sul e a Eucatura. Essas 2 empresas estão trabalhando normalmente, como disse e repito, através de uma liminar. Prefeito, que mais? Outras decisões? Há dias que a gente não conversa, essa semana não conversamos, a última vez acho que foi a semana passada. Como é que está a nossa situação? Algumas determinações novas que o senhor está pensando? Como é que o senhor está vivendo este momento de pandemia aqui em Balneário Camboriú, que tem que se avaliar cada semana? Essa semana nós teremos uma reunião importante aqui com o governo do estado. O secretário do estado vai estar em Balneário Camboriú. Nós vamos fazer aí uma avaliação ou encaminhar melhor a data e a provisão de uma possível abertura, uma possível reativação dos santinês de maneira modular, né? Então, essa semana nós já teremos essa posição. Essa semana o secretário doutor André, vai estar aqui. A gente está ajustando a data, deverá vir na sexta-feira. E aí nós poderemos, então, fazer uma provisão de uma ampliação de leitos. Independente, nós estamos com a capacidade de mais 4 leitos, nós temos todos o equipamento, temos já os respiradores, os monitores, as camas. Nós estamos esperando justamente complementar a equipe, que é uma das dificuldades que nós estamos tendo, né? Equipe para trabalhar, equipe de intensivistas, equipe de médicos, equipe de profissionais da enfermagem, enfermeiros. Essa que está sendo a dificuldade, mas nós já temos praticamente equipados mais 4 leitos de UTI, somando total 30 leitos de UTI. Além disso, estamos fazendo várias ações, Adilson, com os nossos idosos, né, fazendo as testagens, o drive-thru, fazendo testagem em residência, fazendo toda uma avaliação para que nós possamos proteger cada vez mais os nossos idosos, né, que é a faixa etária que está apresentando o maior número de óbitos e a maior letalidade, que não é só aqui, né? Mas ainda assim, Balneário Camboriú consegue reagir pela proporção de idosos que tem, pela capacidade da cidade, de maneira que nós conseguimos, através dessas ações, impedir, né, ou então diminuir a capacidade da gravidade, principalmente dos nossos idosos. Essa aproximação que teve o Estado faz com que o senhor acredite que nós abriremos o santinês e quantos leitos nós teremos a mais no santinês? A ideia é nós começarmos com 10 e depois com mais 10 de enfermaria, né? Então essa é a primeira etapa, mas para isso nós precisamos unir todas as pontas. Quais são as pontas? Equipamento, as adequações estruturais que precisam ser feitas e principalmente o mais difícil, que é a equipe, para poder dar subsídio a tudo isso. Então nós vamos fazer essa reunião aqui em Balneário Camboriú, essa semana ainda, e através disso nós vamos ter uma posição
né, se for positiva, e a data e quando isso vai ocorrer. É o que nós queremos, até porque no futuro o Hospital Santa Inês ele pode ser muito importante para aquilo que Balneário Camboriú quer fazer, principalmente com o Hospital Ruth Cardoso. Então, se nós tivermos um hospital futuramente, né, passada essa pandemia, que dê estrutura na saúde regional, que atenda vocacionado aquilo que o Hospital Ruth Cardoso não tem mais capacidade de atender, e uma ajuda do Estado que deixou isso, né, deixou manifesta essa vontade, eu creio que nós vamos ter uma evolução muito positiva na condição hospitalar da região. E aí não teria sentido, né, não procurar aproveitar uma estrutura como o Santa Inês. Tomara, né? Tomara que a gente tenha o Santa Inês aí trabalhando não só na época de pandemia, mas futuramente trabalhando para o nosso município aqui em Balneário Camboriú. Prefeito Fabrício, não tem como não tocar nesse assunto, né? O senhor até está cercado de profissionais da área médica. Se acabar aqui a bateria, eu vou retornar, tá? Eu vou retornar. Tá bom. Se acabar a bateria... Tá? Eu vou te retornar, eu tenho que botar... eu vou retornar daí. Mas pode falar, pode perguntar. Mas o questionamento é em relação... Eu vou repetir, né? O senhor deve está com certeza rodeado de profissionais da área da saúde, e o assunto é no Brasil inteiro. Eu não vi ainda, né? Mas foi um dos assuntos mais comentados no Twitter, no próprio Google, né, Jean? No próprio Google também, a questão da decisão do prefeito de Itajaí anunciar o ozônio como também um medicamento para quem é vítima do Covid. Como é que o senhor analisa isso? Se você perguntar para mim se eu vou fazer isso, eu vou te responder que não. Eu não tenho informação, cientificidade, nem ainda com o comitê qualquer tipo de tratativa disso. Então, eu não sei qual foi o motivo da decisão, mas eu imagino que seja, né, uma decisão que ele levou em conta aí a opinião dos profissionais e a cientificidade disso, e também o desejo também de estabelecer tratamento, estabelecer, né, melhora, né? Ninguém tem a receita pronta de nada, essa é a grande verdade, né? Mas eu não vou, né, não tenho esse mesmo entendimento. Perfeito. Então, Balneário Camboriú não segue essa linha de raciocínio como em Itajaí. Olha só, tem uma pergunta aqui do Fábio Rosa, a questão da praia para a prática de esportes que não sejam somente individuais. O senhor também já está imaginando como é que vai ser? Existe uma pequena restrição do Estado que nós estamos avaliando, mas se não houver, nós pretendemos sim fazer a liberação para a prática. O Fábio está perguntando, deve ser por conta do beach tênis, né? Enfim, que eu acho que a prática de esporte ela é totalmente saudável para o enfrentamento da doença. O que não pode ter é o aglomero, e aí, né, no esporte de no máximo 4 pessoas, não haverá aglomero, mas existe uma restrição do Estado que nós estamos avaliando de que maneira nós podemos, né, fazer essa permissão. E se isso acontecer, eu creio que todo mundo já criou uma maturidade aqui para algumas liberações de Balneário Camboriú, e não seria diferente para alguns esportes. Então, o esporte é saúde, o esporte o que nós não podemos permitir é somente aglomero, que aí não vejo razão de impedir, tá? Mas isso, inclusive o decreto, ele não colocou, ele colocou a liberação disso, mas existe uma restrição do Estado que nós estamos avaliando, tá? Claro. Algo mais que o senhor está pensando, reavaliando? Não, a nossa busca é para atender os idosos, é para fazer a testagem dos idosos, é para fazer também, né, em algumas fazendo, e aumentar o leito hospitalar e continuar com a fiscalização efetiva. Nós tivemos uns 2 finais de semana onde a fiscalização foi muito bem, e a compreensão das pessoas também tem ajudado muito. Tem participado, a sociedade Balneário Camboriú tem participado. Isso é fundamental para que a economia ela ande junto com a saúde. É isso que nós temos que fazer, né? Então, meu trabalho junto com a equipe é para que isso possa fazer com que a cidade, nesse momento, ela não pare, mas que ela possa passar pela pandemia, tomando o máximo de cuidado, mas também fazendo com que a cidade ela possa, dentro das suas limitações, funcionar, principalmente a questão do comércio, a questão das atividades econômicas, sempre com muito cuidado. Muito obrigado, prefeito Fabrício Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú. Obrigado por sua atenção e a reportagem aqui do Canal 100 da Menina FM. Um abraço, eu que agradeço. Muito obrigado. Aqui na Menina, Canal 100.